Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, nesse vídeo vou passar estritamente em Mercadão da Bola, gente. Beleza? Tem muitas notícias, então esse vídeo vai ser só de Mercadão da Bola, tá? Vamos lá? Gustavo Cabaleiro. Eu já havia falado desse jogador, atacante contratado pelo Santos, inclusive estreou no último jogo do Campeonato Brasileiro contra o Sport. Bom, ele foi comprado por 1,3 milhões de euros, 4 temporadas, ele vai ficar no Santos, e o Santos comprou também 50% dos direitos federativos do jogador. Aqui também o Yuri Alberto renovou o contrato com o Corinthians, o atacante, até julho de 2030. Bom, galera, vai até 2028 o contrato de Matias Galarza com o River Plate, beleza? Esse jogador que eu já havia anunciado a contratação dele, mas não passei o tempo de contrato. Bom, gente, eu vou passar essa notícia, né? Juan Carlos Portilha. Bom, a notícia que eu tive é que esse jogador saiu do Tajeres e fechou com o River Plate até 2030. Dizem que o Atlético Mineiro está tentando fechar a contratação desse jogador. Não sei se trata do mesmo. Mas a notícia que eu tive primeiro foi essa. E vou passar aqui, né? Não sei se trata do mesmo jogador. Beleza? Mas a notícia que eu tenho é essa. Juan Carlos Portillo, ex-Tajeres, novo jogador do River Plate até 2030. Bom, gente, só corrigindo aí, tá? O Portillo fechou com o River Plate até 2028. Não até 2030, tá? Fazendo essa pequena correção aí. Bom, gente, confirmações, oficializações. Humberto Costa, de fato, saiu da Juventus e vai jogar lá no Benfica, né? O contrato vai até 2000 e... Vou dar uma checada nessa notícia, gente. Tá um pouco estranho para mim. Certo? Então, passando outra notícia aqui. Léo Pereira, atacante. Esse jogador tá chegando do Vitória da Bahia para o Sport, por empréstimo. Vamos lá, gente. Humberto Costa, esse jogador que eu já havia falado no último áudio, fechou com a Juventus por 5 temporadas. Fechou com o Porto por 5 temporadas. A memória tá boa. Fechou com o Porto de Portugal por 5 temporadas. O jogador Humberto Costa, ex-Juventus. Quem fechou com a Juventus por 5 temporadas foi o João Mário, que chega do Porto. Beleza? É muita notícia, então às vezes a cabeça dá uma tilteada, né? Vamos seguir. Bom, galera, por 4 temporadas o centroavante Caspian fechou com o Feyenoord da Holanda. Ken Gozer, esse jogador fechou com o Torino da Itália por 1 temporada. O jogador Aleñá, beleza? Esse jogador fechou com o Alavés da Espanha até 2029. Bom, gente, Daniel Ghilardi. Esse jogador tá fechando com a Roma da Itália. Beleza? Quem foi oficializado, né? Como novo jogador da Roma da Itália, nessa segunda-feira, foi o Wesley, ex-Flamengo. O goleiro Gaston, gente, ex-nacional, fechou com o Juventude do Rio Grande do Sul até o final da temporada. Igor Bolt, atacante, fechou com o Náutico. Christian Mosqueira, esse zagueiro, foi oficializado como novo reforço do Arsenal. O Arsenal que também oficializou, né? Esse jogador já havia colocado no vídeo. Christian Mosqueira também, né? Então, só passando oficializações, o Vitor Gyökeres foi oficializado pelo Arsenal também e já apresentado à torcida. O United FC, no clube dos Emirados Árabes, da segunda divisão, fechou a contratação do treinador e ex-jogador italiano Pirlo. Mike sai do Palmeiras e fecha com o Santos até 2027. Dalbert, ex-lateral do Sport. Tite Ortiz, ex-meio-campista do Sport. 2 jogadores oficializados até a próxima temporada pelo América Mineiro.
Edson Cariús, esse atacante já veterano, fechou com o Manauara, lá de Manaus. David Vasquez, esse goleiro tá livre no mercado. Pelo que eu entendi, tá fechando com a Roma da Itália, mas eu não vou confirmar isso aqui não, gente. Mas tem essa negociação adiantada, tá? Isso existe mesmo. O Al-Ahly do Bahrein fechou a contratação do treinador brasileiro Vinícius Eutrópio. Vamos lá, gente. Fabrício Daniel, atacante, novo reforço da Ferroviária de São Paulo para a Série B do Campeonato Brasileiro. João Queiroz, zagueiro. Luiz Felipe, volante. 2 reforços do América de Pernambuco para a Série A2 do Campeonato Pernambucano. O jogador Palácios está indo para o Nacional do Uruguai, gente. O atacante Lelê, que deu errada a negociação desse jogador com o clube para onde ele estava indo, gente. Eu até já passei essa notícia que ele estava indo jogar no exterior, estava tudo certo, deu errada essa negociação. Ele deve ir para o Atlético Goianiense, tá? É a informação mais recente sobre esse atacante do Fluminense. William Maranhão, esse jogador do Atlético Goianiense, está indo jogar no exterior. Vamos lá, gente, que o Atlético Mineiro deve anunciar um pacote de reforços, hein? Martim Palieiro, esse jogador da Udinese, e segundo notícias, teria uma negociação avançada com o Atlético Mineiro, tá? Mas já faz alguns dias essa notícia e não houve um avanço, beleza? Mas bom, vamos aguardar, né? Vai que, né? Alexander, volante, ex-Fluminense. Esse jogador deve estar chegando para o Atlético Mineiro nos próximos dias. Segundo informações, já está em Minas Gerais, né? Na verdade. Renier, esse atacante, teria uma negociação encaminhada para chegar para o Atlético Mineiro. Beleza? Bom. Milenkovic Savic, goleiro, por 21 milhões de euros. 21 milhões de euros. É o novo reforço do Napoli. 20 de agosto é para quando está marcado as semifinais, os 2 jogos das semifinais da Copa do Nordeste. Bom, o jogador francês Condé fica até 2030 no Barcelona, contrato renovado. Até 2030, Piquerez fica no Palmeiras, contrato renovado. O Lucas Paquetá, bom, gente, eu não entendi se já é oficial, mas ele será inocentado daquela situação de envolvimento com casas de aposta, beleza? Vai poder exercer a profissão de jogador normalmente. Finalmente, gente, o Biel, né, foi anunciado aí como novo reforço do Atlético Mineiro, contrato até junho de 26, pelo que eu entendi, né? O Pachuca, do México, fechou a contratação de o jogador aqui, o nome dele, William Carvalho, volante português, ex-seleção portuguesa, novo reforço do Pachuca. Beleza? Aqui também, o jogador Kaique fechou com o Al-Shabaab Al-Ali, dos Emirados Árabes. Marlos Moreno, esse jogador fechou com o Atlético Nacional da Colômbia, de maneira oficial. Zé Gatinha, esse jogador ex-Botafogo, fechou com o Boa Vista do Rio de Janeiro. O zagueiro espanhol, gente, Cal, tem outro nome, mas eu não vou tentar pronunciar não, que é para não me complicar, beleza? Fechou com o Atlanta United dos Estados Unidos, esse jogador. Bom, vai até 2029, o novo contrato do goleiro Antony, com o Inter de Porto Alegre. Nathan Iligoy fechou por 4 temporadas com o Lille da França. Popong fechou com o Nice da França. O João Virgínia, goleiro, fechou com o Sporting de Portugal por 3 temporadas. Xerin Dolan, esse jogador fechou com o Espanhol, gente, lá da Espanha. Onay Núñez fechou por 1 temporada com o Hellas Verona. Por 9... Essa notícia eu vou passar quando for passar a situação do Bayern de Munique, gente, tá? Não vou trazer agora, não. Vamos em frente. Vamos lá, gente, mais situações por aqui.
O jogador Xerindolan, que eu falei aí, fechou por 3 temporadas, tá? Com o Espanhol. O jogador Duqueiroz, do Sport Recife, recusou uma proposta do Atlético Paranaense, que queria o jogador. Bom, Valentim Gomes, esse zagueiro, que já foi sondado por vários clubes brasileiros, tá saindo do futebol argentino e indo para o Betis da Espanha, gente. João Félix, esse jogador tá saindo do Chelsea, me parece que por 40 milhões de euros. Bom, gente, em torno disso, de 40 a 50 milhões de euros, indo pro o Al Nasser. Ele vai jogar no Al Nasser da Arábia Saudita. Vamos lá, gente. Valbuena, zagueiro, fechou com o Grêmio de fato, pelo que eu entendi, até 2027. Beleza? Igor, esse jogador aqui, tá saindo do Grêmio, indo pro Al Jazeera, lá dos Emirados Árabes. Beleza? Thomas Miller, atacante ex-Bayern de Munique, tá com negociações adiantadas, avançadas com o Vancouver Whitecaps do Canadá, mesmo sendo do Canadá, disputa a Major League Soccer americana. O jogador Charlie Kilman fechou aqui com o Charlton, da Inglaterra. O jogador Roman Borrell fechou com o Queen's Park Rangers, clube também da Inglaterra, né? O jogador Sherman André fechou com o Stuttgart da Alemanha até 2030, chegado do Real Madrid. Farid Alfa, esse jogador sai do Manchester City e fecha com o Bayer Leverkusen da Alemanha. O zagueiro Ian Bednareg fechou com o Porto de Portugal, gente. O jogador Vina, o Vinícius, né? Ex-Grêmio, Ceará, tá de volta no Ceará, tá? Novo reforço do Ceará. O centroavante argentino Panichev, Joaquim Panichev, fechou com o Strasbourg da França por 5 temporadas. Franco Israel, goleiro uruguaio, fechou com o Torino da Itália por 3 temporadas. Emildeiro, goleiro, fechou por 1 temporada com a Cremonese da Itália, ao que parece por empréstimo. Leconte, goleiro francês, fechou com o Fulham da Inglaterra por 2 temporadas. Bom, gente, vendido, né? O jogador já foi oficializado, Leeds United. Lucas Perry, goleiro brasileiro, novo reforço do Leeds da Inglaterra, né? Da primeira divisão. Bom, o jogador aqui também, que eu vou dar uma checada no nome para trazer para os amigos. Bom, gente, por 10 milhões de euros, o jogador eslovaco Skriniar, zagueiro do PSG, está indo para o Fenerbahçe da Turquia. O Sunderland, por 17 milhões de euros, pelo que eu entendi, fechou a contratação de Granit Xhaka, jogador suíço, está saindo do Bayer Leverkusen da Alemanha, indo para o Sunderland da Inglaterra. Indoye, esse atacante está indo para o atacante suíço, né? Está indo para o Nottingham Forest da Inglaterra. O jogador aqui também, que eu vou dar uma checada no nome, Tagliafico, jogador argentino, renovando contrato com o Lyon da França até 2027. Troca de treinador, galera. Vamos embora aqui para essa situação. O CSA demitiu o treinador que lá estava, se muito me engano, era o Igor Magalhães. E contratado para o seu lugar, o CSA apresentou Márcio Fernandes. Teve como seu último clube o Botafogo da Paraíba. Matheus Costa, treinador que estava no Ipiranga de Erechim, fechou aqui com o Guarani, beleza? Lá de Campinas, para a sequência da temporada. Bom, galera, quem está fechando agora sim, de fato, sem mais ou meio mais, com o Olympique de Marseille, é o Igor Paixão. E parece que por 35 milhões de euros ali, uns quebrados, ele está chegando do Feyenoord, da Holanda, para o Olympique de Marseille. Os amigos podem pensar, é o único jogador brasileiro que o Olympique de Marseille vai contratar, né? Bom, não é isso que a imprensa
europeia está falando e brasileira também. A imprensa está indicando, seja europeia ou daqui, que o Neymar está tendo negociações com o Olympique de Marseille. Ele quer se preparar para a Copa do Mundo lá, na Europa, mais precisamente jogando o Campeonato Francês. E o Olympique de Marseille estaria tendo negociação com o jogador, beleza? Alguns jornalistas dizem que o Neymar tem essa negociação. O Jorge Nicola, jornalista, por exemplo, citou que não, ele não vai sair do Santos. Outros já indicam que ele vai sair do Santos para o Olympique de Marseille, tá? Vamos aguardar para ver se se confirma ou não? Vamos embora. Terminando falando do Bayern de Munique, né, gente? Time que eu torço, então vamos trazer aqui as atualizações. A primeira que eu posso passar aqui é que o lateral Adam Asnu, ou como queiram chamar, né? Asanu, tem gente que chama assim. Esse lateral, um lateral esquerdo, base do Bayern de Munique, ele, na verdade, não é base do Bayern, é base do Barcelona. Veio para a base do Bayern de Munique e estava alçado ao profissional. O que está pegando? O jogador foi vendido ao Everton da Inglaterra por 9 milhões de euros. Mas foi vendido, bota aspa nisso. O Bayern de Munique tem uma cláusula de recompra, caso queira, no futuro, recomprar o jogador. Tá? A outra situação, gente, que eu posso atualizar do Bayern de Munique é o que todo mundo está falando. A imprensa internacional, Fabrício Romano, ESPN internacional aí do Brasil, BBC, inúmeros sites indicaram desde ontem, né, domingo, esse vídeo vai sair na terça-feira, bom, estou gravando nessa segunda-feira, que o jogador Luiz Dias, colombiano, de fato, fechou com o Bayern de Munique. O Bayern de Munique teria chegado a um acordo com o Liverpool, 75 milhões de euros, beleza? Mais 5 de bônus ali, ou 6 de bônus, bom que seja. 75 milhões de euros, o Bayern de Munique vai pagar ao Liverpool, o Liverpool aceitou, o jogador já teria saído da concentração do Liverpool, que está viajando, fazendo uma turnê pelo mundo nessa pré-temporada. Por exemplo, jogou em Hong Kong, né? No último sábado, lá contra o Milan, né? Um amistoso. Está fazendo uma turnê. E o Luiz Dias teria já deixado a concentração a caminho da Alemanha para fazer exames médicos e assinar contrato com o Bayern de Munique. Será um contrato de 4 anos acertados, com opção de renovação por mais um. Beleza? Então é isso. Ainda não foi oficializado nem que ele saiu do Liverpool, nem que ele está indo para o Bayern de Munique. Mas as notícias dadas pela imprensa é que está tudo fechado, tudo acertado, e o jogador nem no Liverpool está mais, está a caminho da Alemanha para, como falei, assinar contrato junto ao Bayern de Munique, beleza? É isso, galera. Abraço a todos, até a próxima, deixem um like aí e fui!